Olá! Agora a gente vai estudar um pouquinho sobre técnicas de polimerização. Essas técnicas de polimerização são técnicas, modos de se fazer essa reação de polimerização. A gente não vai abordar agora as reações, mecanismos de polimerização, apenas as técnicas que são utilizadas. E aqui a gente vai ter uma visão geral, tem esse primeiro quadro, é um quadro resumo, em que a gente vai ver cada uma dessas técnicas, como se faz e quais são os polímeros que são feitos utilizando essas técnicas, e depois dar uma olhadinha geral em alguns equipamentos que são utilizados. A primeira técnica que a gente vai ver é a polimerização em massa. Então, o que é a polimerização em massa? É uma polimerização sem solvente, então se coloca no meio reacional apenas o monômero ou os monômeros que vão fazer parte desse polímero, iniciador ou catalisador de reação, aditivos, demais matérias-primas. Então, tu coloca tudo aquilo que tu vai adicionar, vai fazer parte do teu polímero, e tu não tem solvente, né, para fazer a homogeneização ou nesse teu meio. As peças, o que mais se fabrica utilizando a técnica de polimerização em massa, são peças de baquelite, embutimento de acrílico e espuma de poliuretano. Depois a gente vai ver direitinho esses exemplos. Mas primeiro vamos dar uma olhada no processo de polimerização em massa. Então, primeiro, né, como é que funciona? A gente adiciona no reator ou no recipiente onde a gente vai fazer a homogeneização todas as matérias-primas, então monômero, se tem pigmento, algum aditivo, tu coloca junto e faz a homogeneização. Em seguida, a gente faz a moldagem. Então, se o material vai ser um material sólido, a gente já derrama ele para dentro do molde, porque a reação vai se proceder ali até ele solidificar. E se for líquido, né, por exemplo, um pré-polímero, tu deixa dentro desse teu equipamento, no reator, até que tu termina a reação. Depois disso, então, a gente tem o procedimento, né, ocorre a reação em si. E aí, o que se observa nessa etapa de polimerização? A gente começa com o material, que vai ser um material que vai estar líquido, em função das matérias-primas que a gente está adicionando. E aí, à medida que vai reagindo, vai aumentando a massa molar, aumentando a cadeia, esse líquido vai ficando cada vez mais viscoso, até chegar a um ponto que ele fica gel e depois ele acaba solidificando em função desse aumento de massa. E aí, por fim, se a gente vai fazer um polímero sólido, a gente aguarda que aconteça no molde esse término da reação, então tu deixa até ele solidificar, até que a reação termine espontaneamente, e aí tu desenforma. Agora, se for um polímero líquido, que tu vai fazer um pré-polímero, e utilizando essa técnica, tu tem que ter algum meio de terminar essa reação. Pode ser por resfriamento, então, se é uma reação que precisa de aquecimento, tu vai fazer aquecimento durante a etapa de reação e depois um resfriamento, tu pode parar ela. Ou adicionar um terminador. E aí, como exemplos de polímeros que são feitos utilizando essa técnica de polimerização em massa, a gente tem a baquelite. Então, cabos de panela, por exemplo, todos os cabos de panela são feitos de baquelite, em que tu pode injetar no molde essa tua massa e aí ele vai terminar de polimerizar dentro do próprio molde. Temos também as peças de acrílico, então tanto os painéis de acrílico que são utilizados são feitos por essa técnica, como também peças de acrílico, né? Como, por exemplo, se usa muito como artefato decorativo, troféu, alguma coisa assim. Então isso tu pode fazer utilizando essa técnica. E o outro é o poliuretano. Então aqui esse vídeo ele vai mostrar uma reação de polimerização. Então, nessa etapa, ó, aqui a gente tem os tambores com as matérias-primas, agora ele está adicionando de acordo com a formulação, colocou ali todos os componentes e ele está colocando nesse misturador. Então, aqui adiciona as matérias-primas, homogeneiza, e aí vai ter aquela etapa de derramar para o molde. Então, olha só, aí está a homogeneização do material, e agora ele vai ser derramado dentro desse recipiente e que vai fechar uma caixa para a formação do bloco de espuma. No caso do poliuretano, como ele é um material expandido, o que vai acontecer é que, olha a quantidade de material que foi adicionado, só que daí vai acontecer o processo de expansão, ele vai
reagir, vai polimerizar e também vai expandir, e aí ele vai acabar ocupando todo esse volume dessa caixa. E ao final a gente tem um bloco de espuma. Então observem assim, ó, que foi feita essa técnica de polimerização em massa, porque tudo aquele material líquido que estava lá no início daquele reator, ele não tinha nada de solvente, era só material que reagiu e fez parte dessa reação para a fabricação desse bloco. O próximo método é a técnica de polimerização em solução. Então, nessa técnica, a gente utiliza um solvente e tudo vai ser solúvel nesse solvente, tanto os monômeros, como aquilo que for utilizado de iniciador. E depois, quando termina a reação de polimerização, o polímero também é solúvel nesse solvente. Então, a gente vai ter uma solução deste polímero. Se utiliza para a fabricação de muitas resinas que são usadas em materiais base solvente. Se utiliza também para a fabricação de alguns polímeros que depois passa por uma etapa de secagem, como por exemplo algumas borrachas. Então vamos olhar agora o processo. Então esse processo de polimerização em solução, ele começa com a adição das matérias-primas. Então dentro do teu reator ou recipiente onde tu vai fazer a reação, solubiliza, então garante assim que todas as matérias-primas são solubilizadas. E aí o que vai acontecer para a reação, tu vai colocar as condições ou temperatura, catalisador, iniciador, para que daí a reação se proceda. E o que vai acontecer mesmo nessa técnica de polimerização em solução é que tu começa o processo com uma viscosidade bem baixa. Essa viscosidade é semelhante à viscosidade da água, porque é a viscosidade bem comum da maioria dos solventes que são utilizados, então uma viscosidade bem baixa. À medida que vai reagindo, ele vai formando um material cada vez mais viscoso. O que não vai acontecer, como a gente tinha visto naquela anterior, é a etapa de gel e de solidificação, porque tem o solvente e justamente todo o material fabricado ele é solúvel nesse solvente. Se na técnica de polimerização em solução chegar a acontecer alguma formação de gel ou solidificação, é porque deu alguma coisa errada durante o processo. Mas se der tudo certo, no final a gente vai ter uma solução de polímero. E o que a gente pode fazer com essa solução? Pode-se fazer o processo de evaporação do solvente ou precipitação do polímero. Tu adiciona alguma coisa para que aquele polímero se separe do teu solvente. Então, tu vai fazer essa técnica, esse processo, quando tu vai vender o polímero sólido. Então, se a empresa precisa ter o polímero solidificado, ela vai evaporar o solvente ou vai precipitar o polímero para daí separar desse solvente. E uma alternativa é que após o término dessa reação, chegou na massa molar adequada, desejada, tu faz o invase da solução de polímero. Esse processo é bastante realizado quando o próprio cliente vai utilizar o polímero em solução. Por exemplo, uma empresa de tintas, que compra lá uma resina, um polímero que está solubilizado. Eles não vão, se a empresa fabrica uma tinta base solvente, se ela comprar o polímero solidificado, ela vai ter que solubilizar aquele polímero primeiro. Então imagina que na empresa que fabricou o polímero, ela gastou energia para evaporar o solvente. E a empresa que vai utilizar o polímero vai gastar solvente, vai gastar energia para solubilizar. Então acaba sendo muito mais vantajoso para as duas empresas, né? Acaba reduzindo o custo do material e facilitando o processo, que a empresa que fabrica resinas, polímeros para essas aplicações, ele já fornece a solução do polímero para a empresa que vai utilizar. E aqui a gente tem uma visão de o que seria um reator. Esse aqui é um reator inox de 200 litros, muito utilizado para a fabricação de polímeros, então tem outros processos também que se utiliza esse tipo de reator, e que é só para ter uma noção, quando a gente fala de adiciona as matérias-primas, faz a reação de polimerização, normalmente a reação de polimerização exige alguns controles, então um bom sistema de homogeneização, como aquelas pás diferentes,
Na saída dele lá no fundo, normalmente é onde tu vai ter o sistema de invase, então tu, por gravidade, ou mesmo que for utilizar uma bomba, né, o mais comum é que tu derrame ele por um orifício que fica embaixo desse tanque. E esse tanque ele é fechado, esse reator fechado, com dispositivos ali, tanto para adição da matéria-prima, entrada de gás, entrada, né, de controlador de temperatura, se for necessário, encaminhamento. Então, todos esses requisitos são necessários para um equipamento que vai se fazer uma reação de polimerização. Então, aqui a gente tem um motor, né, esse motor para dar o torque, fazer a agitação do material, um visor, até para a gente conseguir enxergar se a rotação que foi selecionada ela é adequada, né, se ela está suficiente para aquela mistura, se ela está homogênea. E ele vai abrir o visor para mostrar como que é dentro na hora que ligar o equipamento. É bem parecido com uma batedeira mesmo, né? Um pouquinho mais eficiente, com mais controles do que seria aquela batedeira de uso doméstico. Esse aí ele até tem um raspador, que já é para material que se acumula nas paredes, né? Não acontecer esse acúmulo e aí tu remove ele para misturar no restante da massa. Aqui os exemplos de polímeros que são feitos utilizando técnica de polimerização em solução. Então, essas que eu falei que são resinas utilizadas em tintas basissolvente, vernizes, como resina acrílica basissolvente, resina poliéster, dissolvida em estireno. Muito utilizada essa resina poliéster em estireno para fabricação de piscinas e outros processos com que se utiliza essa resina poliéster com fibra de vidro, por exemplo, cabine de caminhão e laterais, e resina alquídica. E aí, nesse caso, a gente mantém o polímero em solução. Tu polimeriza e todos esses polímeros eles vão ser solúveis naquele solvente que foi utilizado. E um outro exemplo de um polímero que é vendido seco é a borracha SBR. E aí, quando a borracha SBR ela é obtida pela técnica em solução, ainda se especifica ela colocando SSBR, que é SBR obtida em solução. E aí, no caso da borracha SBR, o que se faz depois que se termina o processo é a remoção desse solvente para vender a borracha na forma de fardos, como esse fardo que tem aqui, né, esse bloco de borracha, que depois vai ser utilizado na fabricação das peças de borracha pela indústria. A próxima técnica é a técnica de polimerização em lama. Nesse processo, a gente tem as matérias-primas, elas são solúveis no solvente utilizado, mas à medida que vai acontecendo a polimerização e vai aumentando o tamanho da cadeia, a solubilidade diminui. E aí o polímero formado, ele vai ser insolúvel no solvente que foi utilizado. Então, primeiro, em relação ao processo, o processo começa com a adição das matérias-primas, então no teu reator tu coloca solvente, monômero, iniciador, catalisador de reação, vai reagindo, à medida que acontecer essa reação, o polímero vai ficando cada vez mais insolúvel, então ele vai formando, né, um gel e depois um polímero que pode formar pérola, ele pode solidificar, e por fim tu faz a purificação, porque de qualquer forma tu não tem alternativa de ter os polímeros junto com esse solvente, porque eles vão ser, né, o polímero ele vai se separar desse solvente, ele não vai ser solúvel. Então, tu precisa purificar, retira o solvente, tira o monômero não reagido, e aí tu tem só o polímero solidificado. Esse processo, ele é muito utilizado para a fabricação de polilefinas, como o polietileno, polipropileno, EVA. E um tipo de equipamento que se utiliza é um reator, que é o reator em loop, ou o reator tubular. Como é que funciona aqui assim, ó? Essa parte aqui é a parte do reator. Então, aqui a gente tem a entrada dos monômeros e solvente nesse reator tubular. Aqui ele vai reagir dentro desse reator em loop. Quando ele reagir, o que vai acontecer? Passado o percurso desse reator tubular, ele vai para um outro equipamento e que vai acontecer a separação. Então, tudo aquilo que for volátil, solvente, monômero não reagido, sai no topo,
e aí vai para o processo lá, que é o processo de purificação, para separar, então, solvente que não reagiu, monômero que não reagiu, e solvente. O solvente recolhido nessa etapa vem para uma etapa aqui, que é uma etapa de purificação, secagem desse solvente, e ele retorna para o reator. E aqui o monômero não reagido, ele é recolhido também, e aí ele vai, né, passa por um processo de purificação, e ele retorna aqui, ó, nessa etapa de purificação, e retorna para o reator em loop. O catalisador, se for, nesse caso aqui, é um processo que se fabrica polietileno de baixa densidade, tu tem um preparo do catalisador em separado, e aí adiciona direto no monômero, no reator, para reagir com esse monômero, e aí tu não tem um processo de recuperação, porque o próprio, né, tu não retira ele, adiciona uma quantidade muito pequena, e que vai fazer parte daquele polímero. O polímero que, aqui nessa etapa aqui, onde foi retirado os voláteis, o polímero solidificado, ele vai para um sistema de secagem, e aí depois vai para uma peletização. Pronto. Esse foi o processo de polimerização em lama. O próximo é a suspensão. O que é essa polimerização em suspensão? A gente começa com todo o material, então monômeros, iniciadores, todo o material ele é insolúvel no solvente. E aí, como ele é insolúvel no solvente, o que vai acontecer é que a gente vai ter partículas suspensas. Então, vamos olhar um pouquinho o processo. Então, como é que funciona esse processo de polimerização em suspensão? A gente adiciona monômero e estabilizante ao solvente. Então, tu adiciona esses materiais no solvente e o que vai acontecer? Com a agitação, essas gotículas, como é um sistema que é insolúvel, ele vai ficar na forma de gotas suspensas nesse solvente. E aí o que vai acontecer é que na hora que tu adicionar o iniciador, ele vai começar a polimerizar dentro dessas gotículas suspensas. E aí, no momento que tu parar a reação, o que vai acontecer é que, como se tu já tinha um monômero insolúvel, o polímero formado vai ser menos solúvel ainda, né? Porque a cadeia dele vai ser maior. Então, o que vai acontecer, no momento que tu para a reação, esse polímero ele se separa completamente. Se tiver uma viscosidade, uma densidade maior do que o solvente, ele vai para o fundo. Se tiver uma densidade menor, ele vai para a superfície como um sobrenadante. Agora a gente vai ver esse vídeo para entender um pouquinho esse processo de suspensão. Se a gente tem assim um sistema bifásico como o desse copo, o que a gente enxerga? A gente enxerga as duas fases, porque são materiais imissíveis. Mas no momento que a gente agita, parece que homogeneizou, certo? Mas na verdade o que aconteceu? Aconteceu a formação de gotículas suspensas. A gente até parece que está homogêneo, mas na verdade não está, porque eles continuam sendo materiais imissíveis, materiais insolúveis. E o que acontece nessa polimerização? Tu faz isso. Até aquele estabilizante que é colocado, ele é para acertar o tamanho das partículas que vão ser as partículas suspensas, e a polimerização vai acontecer dentro da partícula suspensa. O que acontece no momento que a gente desliga essa agitação? Vai começar, né, nesse caso aqui de água e óleo, a gente consegue deixar um tempo, e após esse tempo vai começar lentamente a ter essa separação de fases novamente. Então é isso que acontece no processo de suspensão. Ele fica formando gotículas e aí vai polimerizar todo o processo assim sob agitação. No momento que a gente desliga a agitação, se separa os materiais novamente. Bom, vamos ver exemplo agora. Quais são os polímeros que são feitos utilizando a técnica de suspensão? Um dos polímeros é o PVC. Então, o PVC, que é utilizado na fabricação de canos,
essas divisórias de plástico, o plástico dessas piscinas infantis e aqueles pula-pula, a maioria deles são feitos de PVC, assim como esses chinelinhos. Então aqui é só para ilustrar, né, como é que funciona o processo de obtenção do PVC. Então o PVC ele é obtido a partir do eteno, que vem do petróleo. Então, a partir da destilação fracionada do petróleo, a gente tem uma das frações, que é a fração de nafta, passa pelo craqueamento, e depois do craqueamento a gente tem um eteno, que ele é utilizado na fabricação do PVC. Para reagir com eteno, se utiliza cloro, e esse cloro ele vem num processo de eletrólise de uma mistura de sal e água. E aí a gente vai ter a fabricação do cloro para reagir com o eteno e aí depois dar origem ao PVC. E um dos subprodutos é a formação de soda cáustica. Então, os maiores fabricantes de soda cáustica que a gente tem, eles acabam vindo dessa corrente de fabricação, são as petroquímicas que fabricam PVC. Então, aqui, reagindo o eteno com cloro, a gente tem dicloretano. Esse dicloretano passa por um processo para formar o monômero de cloreto de vinila. E na reação de polimerização e suspensão, a gente vai ter a formação do polímero, PVC, e aí, no caso de adição de aditivos, muitos já fornecem um composto de PVC ou PVC já aditivado. Outro produto que é feito por essa técnica é o polistireno e principalmente o polistireno expandido. Então, entre aplicações de polistireno, a gente tem o isopor, tanto das placas de isopor que são utilizados para o transporte, como esses copinhos e embalagens descartáveis, que são chamadas de embalagens térmicas, e os descartáveis mais comuns, que são os pratos, copinhos e talheres descartáveis de uso principalmente em festas. A próxima técnica é a técnica de polimerização em emulsão. Nessa polimerização em emulsão, a gente vai ter todos os materiais, tanto monômero como polímero, são insolúveis no meio que se utiliza é a água como solvente. E aí o que a gente tem é a formação de uma emulsão. Esses materiais insolúveis em água, eles ficam emulsionados. Então, vamos ver o processo primeiro. Como é que funciona? Tu começa adicionando, então, tu tem o teu equipamento com água, adiciona um emulsificante e depois tu começa a adição do monômero sob agitação. No momento que tu adiciona esse monômero sob agitação, vai acontecer o emulsionamento. Esse monômero ele vai ficar encapsulado dentro dessas micelas e aí se adiciona o iniciador. Esse iniciador, ele vai entrar dentro da micela, onde tem um monômero, e começa a reação de polimerização e emulsão. No final do processo, o que ele pode fazer? Então, esse final do processo ele vai ser identificado como? Ele vai ser identificado através de testes, como teste de viscosidade ou teste de massa molar. De alguma forma, tu verifica que a polimerização já chegou, né? O polímero já chegou no tamanho de cadeia adequado para aplicação. Então, tu pode fazer tanto a secagem, retirar essa água. Esse processo de retirar essa água pode ser por coagulação, pode ser por evaporação, ou então o invase, que daí tu pega essa polimerização em emulsão e invasa na forma de emulsão, se o mercado que vai utilizar esse polímero é o mercado que utiliza ele na forma emulsionada. Então agora vamos ver um esquema mostrando essa polimerização. Aqui sim. Bom, então aqui é um esquema do que seria uma micela. Nessa micela, a gente tem a parede da micela, que é formada pela parte hidrofílica do tensoativo, e aqui a parte hidrofóbica. O monômero vai ficar dentro dessa micela. E no momento que adiciona o iniciador, aquela bolinha vermelhinha, o que vai acontecer é a reação de polimerização dentro da micela. Então, a gente vai ter uma cadeia polimérica dentro de cada uma das micelas dessa emulsão. E o que pode acontecer, então, se fizer a quebra da emulsão, tu vai ter a formação desse polímero
dentro do teu recipiente. Então, aqui os exemplos que a gente tem de polímeros que são obtidos pela técnica de polimerização em emulsão. Então, a gente tem a emulsão de PVA, que é usada principalmente na fabricação de cola branca, resina acrílica, que é utilizada para tinta e para adesivo base d'água, a borracha SBR, antes a gente viu uma feita em solução que era SSBR. Borracha SBR também pode ser feita em emulsão, e daí ela recebe essa codificação especial que é ESBR, que é SBR, feita em emulsão. E da mesma forma, no caso da ESBR, tu separa a água para formar o fardo da borracha SBR. A gente vai olhar um pouquinho agora nesses exemplos. Então, no caso da emulsão de PVA, então a emulsão de PVA é utilizada para fabricação de cola. Então, essa cola branca, cola escolar, esses slimes são todos feitos com essa cola PVA, que é feita com essa emulsão. Aqui a gente tem esses sachêzinhos que são, normalmente quando tu compra móveis e eles vêm desmontados, é comum ter esse sachê de cola para fazer a montagem dos móveis. Então, a indústria moveleira utiliza muita cola PVA na hora de fazer essas montagens e também na hora de fazer esse tipo de estrutura, né? Aqui a gente tem uma emenda entre dois pedaços de madeira, né? Esse tipo de emenda que é finger joint, também ele é feito com cola PVA. Já a resina acrílica base d'água, a gente tem a própria tinta acrílica que a gente conhece, né, que é tinta para parede, assim como essas tintas que são tinta para tecido, né, tinta para artesanato, são feitas de resina acrílica. As massas corridas são feitas com esse material também. O adesivo que é utilizado para a fabricação dessas fitas dupla face são feitos de acrílico base d'água, assim como o adesivo utilizado nessas figurinhas de álbum de figurinha, figurinha de caderno. Bom, a próxima polimerização é a polimerização interfacial. Essa polimerização interfacial A próxima polimerização é a polimerização interfacial. Essa polimerização interfacial, ela acontece na interface entre duas soluções imissíveis de monômeros e é utilizada na fabricação do nylon. Então, vamos ver este processo. Então, como é que funciona a polimerização interfacial? A gente vai preparar duas soluções. Uma delas, o monômero A dissolvido no solvente A e o monômero B dissolvido no solvente B, sendo que os solventes A e B são imissíveis. O que vai acontecer então? Como os dois solventes são imissíveis, o único contato que os monômeros vão ter vai ser na interface entre esses dois solventes. E aí tu vai ter a formação desse polímero e logo no início forma uma película e a reação pararia porque tu não tem mais o contato entre os monômeros. No momento que tu retira aquela película de polímero, tu vai propiciando esse contato e aí vai acontecer a reação. E aí a gente tem alguns vídeos mostrando. Então aqui, primeiro a gente tem, ali mostrou em diaminohexano ou hexametileno diamina, tu solubiliza em água e tu vai ter uma solução aquosa do monômero hexametileno diamina. Agora a segunda solução. A segunda solução, o solvente é hexano.
E aqui, para conseguir fazer a segunda solução, vai se usar cloreto de sebacoíla. Então, aqui o que a gente tem? A primeira solução é uma solução aquosa, que é a solução do hexametileno de amina. Agora, ele vai começar a adicionar a segunda solução, que é uma solução orgânica, que é aquela solução que tem o cloreto de sebacoíla. Aí ele colocou o bastão para conseguir adicionar o segundo solvente, né, de forma a não dar turbilhonamento, e ali no meio já deu para ver que formou uma película do polímero. Ó, essa película ali é a película de nylon. E o que tem que fazer para a reação continuar agora é ir removendo essa película. A gente tem a fase aquosa com um pouquinho de pigmento. E agora a adição da fase orgânica, que tem o segundo monômero. Então, a fase aquosa, que é a fase inferior, tem um monômero à base de amina, e o segundo monômero vai ser um monômero ácido. Olha só, no momento que a gente remove, ali na interface, tem a formação do polímero. A próxima técnica é a técnica de polimerização em fase gasosa. Essa técnica ela é utilizada principalmente para poliolefinas, como polietileno e polipropileno, e tem uma grande vantagem em relação àquela outra que a gente viu, que é a polimerização em lama, porque pelo fato de não ter solvente, tu consegue retirar facilmente todo o monômero não reagido e tu não precisa de uma etapa de retirada do solvente, evaporação, secagem, como a gente viu que precisava no outro método. Então, como é que funciona? Tu coloca no teu equipamento os monômeros e iniciador, faz a reação de polimerização e depois dessa reação de polimerização, tu tem uma etapa que é a degasagem. Tu aquece para retirada do monômero não reagido. E aí depois tu resfria e aí faz o processo de finalização. Bom, então aqui a gente tem um exemplo de um esquema que é o de polimerização em fase gasosa. Então, como é que funciona? Ali naquele reator, a gente vai ter a entrada do catalisador e a entrada dos monômeros. Então, aqui entra, né, passa por um processo de purificação, entra aqui no reator, e aí depois que acontece a reação de polimerização, ele vem para essa parte aqui assim, ó, que é um tanque para o produto, em que vai passar por um processo de degasagem, retira todo o solvente que não, o solvente não, o monômero que não reagiu, e aí depois resfria e faz o processo de granulação. Então, esse processo aqui, ele acaba sendo um processo mais vantajoso em função de não ter envolvimento de solvente e assim por diante. Agora, dá uma olhada geral em relação aos equipamentos que são utilizados. Então, aqui nesses equipamentos, então, só para ter uma ideia como é que funciona. Aqui é uma visão do que seria um equipamento, né, um reator utilizado para a fabricação
em batelada. Então, o que que precisa quais são os acessórios necessários para uma reação de polimerização? Então, tirando a parte da carcaça, né, o que que a gente vê? A gente vê, assim, que muitos equipamentos, eles utilizam esse sistema de aquecimento que é uma serpentina. Então, tu vai ter uma serpentina, onde pode passar vapor d'água. Tem alguns, quando a temperatura precisa ser mais elevada, é comum que essa serpentina passe óleo quente, então tu vai ter um aquecedor de óleo, e vai passar óleo nessa serpentina para conseguir fazer o aquecimento. E para fazer o resfriamento, tu vai passar sempre água fria ou água gelada. Se for água fria, essa água ela vai ficar recirculando, vai passar por uma torre. Se for água gelada, tem que passar por um cooler, alguma coisa assim de resfriamento. Alguns equipamentos eles têm esse sistema de aquecimento que é com resistência. Então tu vai ter tipo como se fosse um banho-maria. Tu vai ter um líquido ali que vai ser responsável, né, por manter aquela temperatura uniforme e tem a resistência que vai aquecer. Tipos de agitação, a gente tem esse tipo de agitador planetário, que é esse que vai ficar raspando, né, um raspador, e ainda a âncora, né, aquele que vai fazer, é responsável por fazer essa homogeneização do material. No caso de polimerização em emulsão, ainda tu tem esse dispositivo adicional, que é o emulsor, que é para diminuir o tamanho das partículas e fazer as partículas emulsionadas nesse teu sistema. Aqui é uma indicação, então, são dois materiais que são injetados e vão reagir, né, durante o percurso desse reator acontece a reação, no final a saída do produto. Aqui a gente só para ter uma visão do que seria um reator de laboratório. Esse aqui é um reator de 20 litros. 20 litros? É um reator em escala piloto. Aí esse reator tem a vantagem, né? Então embaixo a saída do produto, né? No momento que tu quer descarregar ele, daí fica muito mais fácil do que tu tem que estar vertendo o material. E a vantagem desse reator, assim, para laboratório é tu conseguir enxergar o que tu tá mexendo ali, como é que tá o aspecto do produto, se tá gelatinando e assim por diante. Mas aí a gente consegue ter controladores, controlador de rotação, de temperatura. Então esse aí é o que seria um equipamento ideal para poder fazer essas reações de polimerização em laboratório. Então, agora mostrar um aspecto importante da produção de polímeros, que é a parte de peletização. O que que é peletização? É transformar nessas bolinhas. Então, a maioria, quando se faz um polímero termoplástico, a maioria deles depois é fornecido na forma de pellets ou grânulos, e aí tem alguns equipamentos que são específicos para deixar esse formato. Vai ter várias vantagens na utilização, né, na hora de adicionar, de pegar material e colocar em alguns equipamentos.
Então, aqui mostrando como é que se faz o processo de peletização. Então, tu vai ter o teu sistema anterior, esse aqui é só a unidade de peletização. Antes da unidade de peletização, tu vai ter lá a tua unidade de polimerização, ou de alguma forma tu faz esse polímero antes, e aí ele vai abastecer essa unidade de peletização no estado fundido. Então, pode ser que já vem do tanque de polimerização, ou passou por uma extrusora depois, e aí ele vai vir aqui, ó, essa parte que entrou aqui em vermelho, é o polímero fundido, para daí ele ser peletizado. Então, aqui abrindo a cavidade, o que acontece? Ele tem aqui uma matriz com vários furinhos, e nesses furinhos sai um filetezinho, como se fosse uma mangueirinha do polímero. E na hora que tu fecha, desse lado aqui a gente tem as lâminas. Então, na hora que fechar, vai começar a sair aquele filetezinho, só que as lâminas elas vão cortar para formar bolinhas. E esse sistema de corte, ele tem aqui um fluxo de água fria. À medida que vai cortando e formando as bolinhas, essa água fria, ela vai solidificando e transportando essas bolinhas para uma unidade de secagem, que é essa centrífuga aqui na ponta. Então, o que vai acontecer aqui na centrífuga? Vai separar a água, que vai ficar recirculando, e aqui vai ficar saindo o polímero na forma de grânulos secos. Então, a centrífuga funciona como uma centrífuga normal, ela vai girando e aí joga o polímero, joga a água, né, pelas paredes do equipamento e o polímero ele vai subindo no equipamento. Certo? Então, essa foi uma visão geral sobre as técnicas de polimerização. Na descrição eu vou deixar os links dos vídeos que eu utilizei para fazer esse material. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão ainda, podem colocar nos comentários, certo?